Vou fazendo assim mesmo. Pronto. Bom dia. A gente está começando a disciplina nova de Fundamentos da Educação, Fundamentos da Sociologia da Educação, e hoje, na nossa primeira aula, a gente vai situar um pouco sobre o que é essa disciplina e falar sobre a teoria clássica, teoria social clássica e educação, tá? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é onde é que essa disciplina fica no currículo, né? Então, hoje, nesse primeiro período, vocês estão tendo História da Educação, Filosofia, Psicologia e Fundamentos, que é a nossa disciplina, tá? Introdução ao pensamento científico. Vocês vão ver que essas disciplinas, elas não estão à toa no mesmo período, né? Elas têm uma relação entre elas, mas tem também uma especificidade, tá? Que a gente vai entender. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês vissem é essa imagem aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui, na banca ninguém pode falar nada, né? Aí, isso daqui são formigas, né? Parece que é numa gota de leite, alguma coisa assim. E aí a gente observa como elas se organizam, né? Elas vão juntas, tem aí uma forma de organização. E essa outra imagem é um pintor espanhol que eu gosto muito, que eu descobri há pouco tempo, que é o Juan Renovés, e ele pinta pessoinhas. E eu achei incrível, porque essas pessoas se parecem muito com formigas, né? Então, tem aqui também essa bolota, elas vão se organizando e tal. E é muito interessante, porque esse pintor ele começou fazendo imagens de pessoas maiores, né? Os trabalhos dele. Depois ele começou a fazer sim. Então, eu acho que ele tem uma visão da sociologia, né? Sociologia é um pouco isso, entender de fora como é que as pessoas em sociedade se organizam, se deslocam, como é que é a ação dessas pessoas, né? E aí, lembrando que existe uma diferença entre a sociologia e a psicologia. A psicologia já estudaria mais, isso aqui é o mesmo pintor, né? Numa outra fase do trabalho dele, onde ele fazia essas pessoas, né, mais figuradas, assim, figurativas e tal. E aqui você vê, a vida social já é complicada, juntou duas pessoas, já fica um pouco complicado, porque você tem que interagir, né? E aí gera um conflito, tem que organizar. Aqui a gente imagina que seja uma fila, né? E aí as pessoas sabem como agir, tem que esperar a sua vez, né? Então tem essa ordem social que você tem que, de alguma forma, se submeter a ela. E a psicologia já seria uma ciência que estudaria as motivações mais subjetivas de cada um, que não é o nosso barato nessa disciplina, tá? Aí, o que acontece? Por que essa nossa disciplina é interessante, né? Qual é o interesse que ela tem? O interesse que ela tem é uma discussão clássica que tem na sociologia, que é essa tensão entre indivíduo e sociedade, né? Qual o problema disso? Porque é isso, né? A gente quer preservar a nossa liberdade individual, o interesse privado, né? E para viver em sociedade, você tem que pensar no interesse comum. Então, tem que abrir mão um pouco de alguma liberdade, né? E aí que entra a educação como uma ação realmente coercitiva, né? Porque obriga a gente a se adequar, a ficar na fila, esperar a vez, enfim, coisas desse tipo. E tem sempre uma tensão, né? Juntou duas pessoas, já cria uma tensãozinha, uma multidão já é um problema enorme, tá? E aqui existe uma linha, né? Uma linha imaginária, uma linha simbólica que divide, que faz um indivíduo ser um indivíduo diferente da sociedade. Tem alguma coisa que separa, né? Assim como existe na célula, né? Você pensa a célula para a colônia, as células estão uma colônia de células, mas cada célula é uma célula, né? E existe aí uma troca entre elas, né? Entre as células na colônia, entre os indivíduos e a sociedade. Essa troca, vocês observem aqui que essa palavra ecologia e economia tem o mesmo prefixo, né? Mesma origem aqui,
e que tem a ver com casa, né? Eco tem a ver com eikos, que é casa, em grego, e tem a ver com economia, as trocas que acontecem na casa, tá? E ecologia também, né? São as trocas de energia tróficas, como é que circula a coisa. Então, tem a ver com comércio, com intercâmbio, isso aí que faz parte da vida social. Aqui, de novo, a gente tem uma célula, né? Com essa linha, que seria a membrana, mas é interessante a gente pensar que os primeiros seres, né, que desenvolveram uma membrana, que são os eucariotes, né, essa membrana ela não é rígida, ela tem que ser porosa, ela tem uns porozinhos aqui, né, justamente para criar essa comunicação com o meio exterior, né? Então, um indivíduo totalmente isolado, ele seria um idiota, né? Literalmente isso, que é o superlativo de indivíduo é idiota, um super indivíduo, né? Um indivíduo tão que não abre mão da sua individualidade, ele se torna um idiota porque ele fica ali fechado, não faz troca nenhuma, né? Então não tem uma vida comunitária. Aí aqui só assim trouxe essa imagem que eu achei interessante, que é de novo o Juan Renovés, com essa imagem aqui dessa estrutura, tensa estrutura, né? E as pessoinhas aí se organizando. Então, a sociologia da educação, esse termo eu fiquei pensando, é engraçado, né? Porque a gente pensa em sociologia da educação, o que seria isso? Toda sociologia não é a sociologia da educação, né? Eu fiquei me perguntando isso, vamos pensar isso, porque o que acontece? O que orienta a ação dos animais, por exemplo, as formiguinhas que a gente viu, é o instinto, né? Então, as formigas não pensam, e aí, a gente vai lá no leite ou não vai no leite? Não, elas vão instintivamente, e não tem, assim, uma dúvida sobre ir ou não ir. O instinto é um imperativo, né? E a gente também tem esse imperativo, que são os valores sociais, né? Os seres humanos, o que orienta a ação dos seres humanos não é propriamente o instinto, mas são esse conjunto de valores. E como é que esse conjunto de valores se formam e se transmitem, né? Através da educação, de uma maneira formal ou informal, né? Então, a gente vai aprendendo a usar talheres, aprendendo a se sentar, aprendendo a assistir uma videoaula, né? Como é que se espera, o que é esperável, qual é a ação aceitável ou não e tal. E a sociologia da educação, assim como a sociologia como ciência, ela vai começando aí no século XIX, né? E Augusto Comte é um cara importante para isso, porque ele é engraçado, ele é o pai do positivismo, né? Porque ele não era negacionista, ele era positivista, acreditava na ciência. Então, ele pegou o seguinte, ele pegou as ciências estavam se organizando nessa época, né? E ele pega o modelo da física e cria o que ele chamava de física social, né? Que seria a ideia transpassar para a vida social, pensar a sociologia, a sociedade como um objeto de uma ciência nova que ele estava fundando, que seria a física social, porque ele acreditava que a organização social, tal como a organização das matérias, se dava por leis, né? Então, ele precisava estudar essas leis da mesma forma que um físico estuda a matéria, né? E aí depois ele acaba dando o nome de sociologia, né? Que seria o estudo da vida social. E ele vai dizer, não pode haver qualquer conhecimento real, senão aquele baseado em fatos observáveis, né? Que é o princípio mesmo da ciência. Então, você tem que ter um objeto, ele funda a sociologia como ciência, porque ela passa a ter um objeto, passa a ter um método, que é o método de observação, e um sistema de validação para ver se as hipóteses estão certas ou não. Isso tudo passa a ser necessário, né, por conta de uma revolução que acontece no mundo, nos meios de produção, que é a Revolução Industrial, né?
Então, a revolução industrial acontece, a coisa da máquina a vapor e tal, e com isso as populações, olha aqui como a gente, de novo, tem a imagem das formiguinhas e dos trabalhos e das pinturas do Juan Renovés, né? As pessoas que têm uma individualidade, mas em conjunto elas parecem formigas, né? Parecem um bando de gente andando junto. Só que para esse bando de gente andar junto, elas estão seguindo alguns valores compartilhados, né? Aí, no caso, é a demanda do trabalho, né? Na fábrica, na indústria e tal, e aí a gente começa a ter um êxodo rural, né? Um movimento migratório grande para os centros urbanos, concentração de muita gente, e também isso gerou muitos problemas de delinquência. Opa, tem um aluninho aí entrando. Rodolfo, bem-vindo, boa noite. E então eles começaram a querer pensar isso. Isso acontece, né? A gente está falando desses autores, mas acontece também, por exemplo, na Áustria, né? Com Zimmel, que por conta desse processo de urbanização, de industrialização, ele começa a ficar interessado por essas novas configurações da sociedade, né, que passa a ter o que a gente chama na sociologia de sociedades complexas, né? Então, os papéis sociais são mais fluidos, os movimentos. Imagina a revolução que foi isso, né? Você botar criança para trabalhar, mulher para trabalhar, né? O próprio modo de produção, olha, o modo de produção ele muda, né? Então, antes a gente tinha uma mesma família era uma unidade de produção e a família ela era praticamente a maior parte das vezes, como era um trabalho artesanal de produção, né? Ela era dona ou quase dona dos meios de produção, né? Então, ela tinha um tear em casa, ela tinha a maneira de fazer o chouriço dela, ela cultivava e tudo ali acontecia na própria família. Então, isso deu uma mudada completamente, uma mudada muito impactante, né? Foi um impacto muito grande para a estrutura social. Então, você tem Zimmel na Áustria, você tem, por exemplo, em Chicago, a escola de Chicago vai se formar por conta disso mesmo, né? Porque é uma cidade que por conta da industrialização mais tarde, né? Mas também gerou muito interesse dos cientistas sociais para entender como é que funciona. Então, a exploração da mão de obra infantil, né? A exploração da mão de obra feminina também. Essas mulheres aqui parece que são aquelas mulheres que são responsáveis pelo Dia Internacional da Mulher, né? Que se organizaram para lutar, e o próprio movimento sindical também, né? Quer dizer, essas formiguinhas elas vão se organizando de acordo com seus interesses e vão se agrupando contra forças, né? Vão se organizando. Aí aqui agora eu trouxe um texto, que é um texto um pouquinho longo, que eu vou ler para vocês, mas que eu acho muito interessante, que é um texto de um sociólogo brasileiro, Antônio Cândido, falecido há pouco tempo, e ele diz um negócio curiosíssimo. Ele diz assim, ó, o socialismo é uma doutrina totalmente triunfante no mundo. E não é paradoxo. O que é o socialismo? É o irmão gêmeo do capitalismo. Nasceram juntos na Revolução Industrial. É indescritível o que era a indústria no começo. Os operários ingleses dormiam debaixo da máquina e eram acordados de madrugada com o chicote do contramestre. Isso era a indústria. Aí começou a aparecer o socialismo. Chamo de socialismo todas as tendências que dizem que o homem tem que caminhar para a igualdade. E ele é o criador de riquezas e não pode ser explorado. Comunismo, socialismo, democrático, anarquismo, solidarismo, cristianismo social, cooperativismo, tudo isso. Esse pessoal começou a lutar para o operário não ser mais chicoteado, depois para não trabalhar mais que 12 horas, depois para não trabalhar mais que 10, 8, para a mulher grávida não ter que trabalhar, para os trabalhadores terem férias, para ter escola para as crianças, coisas que hoje são banais. Conversando com um antigo aluno meu, que é um rapaz rico, industrial, ele disse: o senhor não pode negar que o capitalismo tem uma face humana.
o capitalismo não tem face humana nenhuma. O capitalismo é baseado na mais-valia e no exército de reserva, como Marx definiu. É preciso ter sempre miseráveis para tirar o excesso que o capital precisar. E a mais-valia não tem limite. Marx diz na ideologia alemã, as necessidades humanas são cumulativas e irreversíveis. Quando você anda descalço, você anda descalço. Quando você descobre a sandália, não quer mais andar descalço. Quando descobre o sapato, não quer mais a sandália. Quando descobre a meia, quer sapato com meia. E por aí não tem mais fim. E o capitalismo está baseado nisso. O que se passa, o que se pensa que é a face humana do capitalismo é o que o socialismo arrancou dele com suor, lágrimas e sangue. Hoje é normal o operário trabalhar 8 horas, ter férias, tudo é conquista do socialismo. Tá? Então, é importante a gente entender, então, que a sociologia, que não é o socialismo, né? Nem a sociologia prega o socialismo, muito menos todos os socialistas são que todos os sociólogos sejam socialistas, mas esse problema, né, ele nasce com essa revolução do capitalismo, que é a Revolução Industrial, né? E aí a gente vai falar aqui, né, no interesse da gente, exatamente na educação, e a gente já viu por que é importante a educação, né? Para a gente entender como é que essas ações acontecem, como é que a gente incorpora essas regras, né, sociais. A gente vai estudar o que a gente chama dos pais fundadores da sociologia da educação, tá? Que aqui a gente tem o Weber, né, o Durkheim e o Marx. Então, vamos começar pelo Marx. Eu queria chamar a atenção, porque a gente vai falar desses autores de uma maneira bem assim rápida, tá? Porque hoje é o primeiro momento para a gente tentar entender qual é a da disciplina, e entender que não existe uma relação evolutiva entre esses autores, né? Eu acho isso um equívoco muito grande, a gente pensar assim, bom, aí depois Durkheim ultrapassa Marx e Weber é mais evoluído que Durkheim, não é isso, tá? Eu botei nessa ordem, né, porque é a ordem do nascimento deles, né? Então, Marx nasceu primeiro e tal, depois vem Durkheim, a gente vai ver que Durkheim, por exemplo, e Weber são contemporâneos, né? Em algum momento estavam os três vivos, eu acho que sim, estavam os três vivos em algum momento. Então, eles foram contemporâneos, tá? E além disso, cada um deles tem uma contribuição para a sociologia da educação, para a sociologia em geral e para a sociologia da educação, tá? O Marx tem uma perspectiva que a gente pode chamar de histórico-crítica, né? Por quê? O que ele traz com a contribuição dele? Aí eu peguei aqui um trechinho de uma obra dele com Engels, né? Com quem ele parceiro dele, intelectual, com quem ele publicou bastante coisa, que se chama A Ideologia Alemã. E ele vai dizer o seguinte: as ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes. Olha que ideia interessante, né? Ou seja, a classe que é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, seu poder espiritual dominante. Então, a classe dominante para ele, né, a gente pensando ali naquelas imagens das fábricas, é justamente o capitalista, o dono das empresas que é o dono dos meios de produção. Né? Então, como é que aquela coisa que o Antônio Cândido estava falando antes, no outro texto que a gente leu, os miseráveis, o capitalista ele tira a mais-valia, ele extrai a mais-valia dele, justamente porque existem pessoas que são destituídas dos meios de produção, que não acontecia com o modo de produção tradicional, né, pré-capitalista, e porque essas pessoas despossuídas dos meios de produção, a única coisa que elas têm para oferecer é sua força de trabalho. Então, elas são exploradas, tá? Então, essa classe dominante, isso aí que é muito interessante que ele traz, ela também tem um poder espiritual dominante, né? Por quê? Porque, de alguma forma, todo mundo quer ser como a classe dominante, né? Então, a ideologia dominante, ela se impõe,
né? Então, todo mundo quer vestir como a classe dominante, quer falar como a classe dominante, quer ser um dia a classe dominante. A classe que tem à sua disposição os meios para a produção material, né, os donos da fábrica, dispõem, assim, ao mesmo tempo, dos meios para a produção espiritual. Quem está chamando de produção espiritual aqui é a produção das ideias, depois, em algum momento, ele vai usar o termo ideologia, que ele pega do Hegel e tal. Pelo que lhes estão, assim, ao mesmo tempo, submetidas, em média, às ideias daqueles a quem... Acho que está faltando alguma coisa aqui, acho que eu copiei mal. Pelo que lhes estão... dispõe, assim, ao mesmo tempo, dos meios para a produção espiritual. Pelo que lhes estão, assim, ao mesmo tempo, submetidas, em média, às ideias daqueles a quem faltam os meios para a produção espiritual. Eu vou verificar isso aqui, acho que está confuso. Mas, enfim, a ideia geral é essa, né? A ideia é porque o Marx tem aquela construção dele, né? Das forças determinantes da infraestrutura, né? Do materialismo histórico. Então, por que o operário é operário? Ele é operário porque ele nasceu filho de operário e essa é uma condição determinante, é muito difícil ele romper com isso, né? Então, além das condições materiais, que ele vai chamar de infraestrutura, né, ele considera também que existem as condições ideológicas, que seriam a superestrutura. E aí, como a gente vai ver, ele considera a educação, junto da igreja, junto da família e outras instituições estatais, né, como superestrutura, ou seja, como um lugar de produção daquilo que ele vai chamar, que ele chamou aqui de poder espiritual, né? Ou seja, de uma certa ideologia. Aí depois a gente vai ver isso, né? Um herdeiro dessa tradição marxista, que é o Althusser, ele vai cunhar a expressão, ele vai dizer que a escola é o aparelho ideológico do Estado, né? O Estado, então, teria outros aparelhos ideológicos além da escola, tá? Que servem, então, para produzir, forjar as mentes de acordo com aquela ideologia. No caso, a ideologia capitalista, individualista, empreendedora. A ideologia capitalista seria empreendedora, competitiva e individualista, né? Então, essa seria a missão da escola burguesa, como o Marx se chama, né? E que teria um papel reprodutor, né? Porque ela cria, segundo ele, a falsa consciência de classe. Então, o Marx era um sujeito que ele tinha uma visão da educação muito curiosa, né? Ele tinha muita desconfiança em relação à escola, ele percebia que era importante a educação, mas ele via a escola, tal como ela estava organizada pela classe dominante, como uma ameaça à consciência de classe verdadeira do proletariado, tá? E aí, o que ele vai dizer? O educador tem ele próprio de ser educado, vai dizer isso também na ideologia alemã, junto com Engels, tá? Então, a educação só vai ser boa, só vai prestar, só vai ser válida, né? Só vai ter sua função legal, bacana, desde o momento em que o educador se transformar. Mas se ele for um agente dessa ideologia dominante, essa escola ela só vai servir para reproduzir e naturalizar a ideia de dominação, tá? Então, nesse sentido, ele defende a escola pública, mas não governamental, porque tem a desconfiança terrível contra os governos, né? Então, ele defende uma coisa que a gente inventou recentemente, né? Que são as ONGs, e que a gente viu que não deu certo também. E gratuita para todos, ou paga pelas próprias classes trabalhadoras a partir do seu trabalho. Ele tem uma visão assim bem curiosa, isso está no Manifesto Comunista. Então, ele tem a ideia do trabalho como princípio educativo, né? Na verdade, dentro de toda a teoria do Marx, o trabalho tem uma centralidade muito grande.
Então, ele propõe na escola dele que sejam trabalhadas na escola dele, na ideia que ele tem de escola, porque aqui a gente está falando num filósofo, né? Num filósofo, num economista. O Marx não era sociólogo, na verdade, e nunca fez pesquisa com educação, né? A educação nunca foi objeto. Então, a gente vê esse tema da educação ao longo da obra dele, em vários pontos, assim, mas ele não se deteve sobre a questão da educação, né? Então, ele vai dizer que o trabalho com o princípio educativo, então, que a classe trabalhadora, que o ideal seria que a educação tivesse 3 dimensões, né? A dimensão intelectual, da formação intelectual, a formação física, a educação física, que ele achava importantíssimo, não abrir mão disso, né? E a formação para o trabalho, a formação profissional, né? É engraçado a gente ler isso hoje, escutar isso hoje do Marx, porque são algumas bandeiras que hoje em dia são refutadas, né, como bandeiras conservadoras, né? Mas ele acreditava que o trabalhador deveria ser educado, inclusive ele defendia que as crianças começassem a trabalhar muito cedo junto com seus pais e tal, nas fábricas, né? Então, a aposta dele é por uma escola transformadora, uma escola que fosse capaz de transformar a sociedade desde que ela fosse mudada, né, que o educador fosse mudado e tal. Que então ele atribui um caráter revolucionário à educação, bastante utópico também, né? Aí a gente poderia depois fazer uma optativa sobre os socialistas utópicos. É legal lembrar que Augusto Conte, que a gente falou lá atrás, ele trabalhou com Saint-Simon, que era um socialista utópico, que era o quê? Uns caras que ficavam pensando, Fourier, Saint-Simon, né? Enfim, Thoreau, que ficavam pensando numa sociedade utópica. O cara também da utopia, que eu esqueci o nome, enfim, ficavam imaginando como seria lindo uma sociedade assim, um assado. Não é o caso dos sociólogos, né, que não são socialistas utópicos. Eles pensam a sociedade como ela é enfim, tentam entender como é que ela funciona. E falar em como funciona, né, Durkheim, ele vai fundar, ele é reconhecido mesmo como o pai da sociologia, porque ele cria um método, né? ele dá um fundamento científico para isso, que foi começando lá com a física do social, né? Sei lá, agora eu já esqueci como é que o Conti chamava. Então, ele tem uma ideia funcionalista. Qual que é a ideia dele? A ideia é que a educação, vamos pegar o próprio texto dele. A educação é ação, num texto chamado Educação e Sociedade. A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destina. Então, o que quer dizer isso? A ideia é que, por exemplo, se você mora numa aldeia indígena, né, a educação que vai ser direcionada às crianças, ela visa, né, que essa criança seja trabalhada, seja para quê? Para aquilo para o que ela se destina, né? Então, ela vai ter que aprender a caçar, hoje em dia jamais não, né? Mas vai ter que aprender a fazer colares e coisas para vender, vai ter que aprender a fazer exibições para turistas, sei lá, o que ela vai ter que fazer, tá? E o que ele observa? Que ao longo, numa perspectiva histórica, né, uma perspectiva diacrônica e sincrônica também, quer dizer, no mesmo tempo, em sociedades diferentes, a educação vai ser diferente, e ao longo do tempo também, né? Então, ele cita até o exemplo
do Império Romano, né, que era preparado para as guerras, estava sempre em guerra. Então, era uma educação que precisava ser voltada para a formação desses quadros, né, de guerreiros, por exemplo, né? Então, nessa sociedade capitalista industrial, né, lembrando, a gente já falou disso aqui, né, o que ele percebia, então? Que a educação ela tinha que formar. Ele tem um outro trabalho, a gente viu aqui esse texto, que é Educação e Sociedade, ele tem outro trabalho muito importante, que é anterior a esse, na verdade, isso aqui foi até escrito depois que ele morreu, foi publicado depois da morte dele, que se chama Divisão do Trabalho Social, né? Então, ele é o sociólogo que percebe essa coisa que a gente hoje chama de divisão social do trabalho, né? Não sei por que está alternado, mas, enfim. Que é a ideia seguinte, você numa sociedade, aquela coisa meio tempos modernos, né, do filme do Chaplin, né? Então, cada um tem uma função, uma especialidade, daí que surge o que o Marx chama de trabalho alienado, né? Você tem uma função específica e perde a noção do todo, porque você não é dono de todo o processo do modo de produção, você tem uma fase só da produção, né? Então, o que acontece? A educação, para servir a esta sociedade, ela deveria formar especialistas, cada um para ser uma coisa diferente, né? Dentro desse organismo social, daí essa coisa do funcionalismo, né? Então, a sociologia dele, a gente poderia também dizer que é uma sociologia do consenso, né? Uma sociologia que visa a manutenção a conservação e a manutenção da estrutura social, que não é fácil, né? Depois que a sociedade se torna uma sociedade complexa, quente, como diria o Lévi-Strauss, né? Lévi-Strauss fala em sociedades frias e quentes, né? Pensando naquela coisa da entropia, né? Então, você pensa assim num gás onde as moléculas estão se movimentando muito, então a sociedade complexa ela é quente, né? Ela tem um grau de entropia, de movimentação muito grande. E isso gera muitos problemas sociais, né? Então, a educação, ele pensa a educação como processo social, como motor e reprodutor das diferenciações sociais, né? Ele pensa, então, como metodologia, né, ele propõe a ideia de encarar o fato social como uma coisa, né? O primeiro trabalho dele, por exemplo, foi sobre o suicídio. Ele fez uma pesquisa realmente sociológica, com estatísticas e tal, onde ele tipifica, né, vários tipos de suicídio, né? E calcula, faz estatísticas, né? Enfim, faz esse estudo. Então, ele, nesse trabalho aí, o que ele está tentando ver? O fato social, existe suicídio na sociedade industrial, né? Depois da Revolução Industrial, isso começou a acontecer, as pessoas se suicidam. Quais são as motivações que levam as pessoas a se suicidarem, né? Isso é um fato social. Então, isso é uma coisa que pode ser observada. E ele começou, então, a criar um método sociológico para estudar e validar essas pesquisas, de forma que outras pessoas que fizessem o mesmo estudo que ele chegariam aos mesmos valores, né? De causas de quantas pessoas se suicidam por isso ou por aquilo e tal. E ele pensa, então, numa educação moral para manter a sociedade complexa coesa, né? Defende a escola pública também laica, mas estatal, né? Ele tem fé no Estado, diferente do Marx. Uma educação secular e científica, né? Então, tem essa pegada aí, são todos positivistas, não tem ninguém negacionista aqui. O negacionismo vai surgir depois com os pós-modernos. Então, ele pensa a escola como uma instituição total, né? Uma instituição que também é meio que uma panela de pressão, porque tem muita gente, então tem que ter muito controle, né? O que são as instituições totais?
A escola, o presídio, o manicômio, né? Depois a gente vai ter um herdeiro aí, que é o Foucault, que vai trabalhar muito com essa coisa das instituições totais, né? Depois tem Vigiar e Punir, que acho que vocês devem ver justamente na disciplina de filosofia, não vai ver com a gente, tá? E a tese dele, então, é que a educação ela cria dois seres, né? Que nós, humanos, somos divididos. A gente tem um ser individual e um ser social. Isso é criado através da educação, né? Que faz a gente ser gentil, saber como se comportar e tal, e também tem um ser individual. Então, para o Durkheim, o homem só é homem porque vive em sociedade, né? Essa condição de ser societário, de se submeter às regras sociais, é o que faz do homem o homem. Né? Para o Marx, o que faz do homem homem é ser um trabalhador, né? É trabalhar e transformar a natureza. Para o Marx é viver em sociedade, mas acho que o Marx também não discordaria do Durkheim, tá? Mas o foco é diferente. Então, a gente poderia dizer que a escola preconizada assim, por Durkheim seria uma escola conservadora, né, que conserva os valores e a divisão social do trabalho. Então, ele acreditava, por exemplo, ele influenciou no Brasil, por exemplo, os pioneiros da educação nova, né, Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, né, Álvaro de Azevedo, que acreditavam que faziam uma defesa de que as pessoas ocupariam, através da educação, postos de trabalho em função não da sua origem socioeconômica, que na época era um avanço muito grande pensar isso, né? Mas em função das suas habilidades, das suas aptidões, em função das suas aptidões biológicas, digamos assim, né? Mas, de toda forma, a ideia desses pioneiros da educação, por exemplo, eles têm uma ideia muito próxima do que o nosso ministro da Educação disse recentemente, né? Que a universidade não é para todos. Para os pioneiros da educação também não era, né? E para Durkheim também não era, né? Porque realmente, se todo mundo resolvesse ser, sei lá, doutor, engenheiro e tal, o mundo não funciona. Então, essa ideia do funcionalismo, né? Então, cada um tem que fazer uma função. E como é que se destinam as pessoas para uma função ou para outra? Exatamente através da educação, né? Então, ela é reprodutora por quê? Porque o filho do trabalhador vai ser trabalhador, o filho do engenheiro vai ser engenheiro, então a gente vai reproduzir essas desigualdades, né? Um outro autor também que é herdeiro dessa tradição, desse pensamento do Durkheim, vai desenvolver bastante isso, a gente vai ver depois nessa disciplina, é o Bourdieu, né? E faz um trabalho muito bonito junto com Passeron, que é a reprodução, onde eles vão estudar as origens sociais de estudantes na França, né? Vão fazer essa análise sociológica e vão verificar que a escola, a escola francesa era altamente reprodutora, ou seja, ela não permite uma grande mobilidade social, né? As origens socioeconômicas, elas determinam muito fortemente o papel que os indivíduos vão ocupar na divisão social do trabalho. Tá? E, por último, a gente vai falar do Weber, né? Que é um autor que traz, um autor assim, bastante mais complexo, eu acho, né? E que traz a ideia da sociologia da ação social. Né? Então, ele vai dizer assim, peguei esse trecho que é um pouco enigmático, mas não achei melhor, ensaios de sociologia. Historicamente, os dois polos opostos no campo das finalidades educacionais são, então, a educação teria duas finalidades. Uma, despertar o carisma, isto é, qualidades heróicas ou dons mágicos,
e, por outra parte, transmitir o conhecimento especializado. Olha aí a ideia já do Durkheim, a gente vê aqui no Weber também, e também, de alguma forma, estava em Marx, né? O primeiro tipo corresponde, o tipo carismático, à estrutura carismática do domínio. O segundo corresponde à estrutura moderna de domínio racional e burocrático, né? Tem que fazer um parênteses aqui, porque o Weber, esse conceito dele de domínio, né, ele vai dizer que na vida social existem relações de poder entre as pessoas, claro, né? Só que existe uma diferença entre poder e domínio. Domínio seria aquele tipo de relação de poder que pressupõe um consentimento, é uma relação de poder consentida, né? É uma relação de poder consentida, você aceita. Então, por exemplo, sei lá, nesse momento agora mesmo que a gente está aqui, eu estou exercendo um domínio sobre vocês, porque eu estou falando, vocês não podem falar nada, né? Mas é um domínio consentido, que pode ser considerado provavelmente carismático, talvez por causa do meu carisma. Espero vocês estão aqui me assistindo, ou por uma tradição, uma motivação afetiva. A gente vai ver, são essas três motivações que seriam, né? Do domínio carismático, afetivo e racional, tá? O segundo corresponde à estrutura moderna, domínio racional burocrático. Os dois tipos não se opõem, sem ter conexões ou transições entre si. O herói guerreiro ou mágico também necessita de treino especial. Vamos pensar aí num guerreiro, numa sociedade fria, né? Numa sociedade simples. O funcionário especializado, em geral, não é preparado exclusivamente para o conhecimento, né? Ele vai ter que ter uma formação profissional. São, porém, polos opostos dos tipos de educação e formam contrastes mais radicais. Entre eles estão aqueles tipos que pretendem preparar o aluno para a conduta da vida, seja de caráter mundano ou religioso. Então, aqui a gente vê as três famílias, porque, assim, aí o Weber trabalha com tipologias, né, com tipos ideais humanos, tá, um negócio um pouquinho mais complexo. Mas os tipos de ação social, ele divide nesses três grupos, tá? Então, voltando a pensar nas formigas e nas pessoinhas que estão se organizando, né? Então, por exemplo, a ação social de sair, deixar a zona rural e ir para Londres, por exemplo, no século XIX, é um tipo de ação social racional, a motivação era racional. Lá eu posso ganhar mais dinheiro, posso me dar melhor, né? Mas digamos que tem um outro ator social que resolve fazer o contrário, resolve abandonar tudo e ir para a zona rural, né? Porque a motivação dele é afetiva, porque ele deixou um grande amor lá e ele precisa voltar, por exemplo, né? Ou pode ser uma ação tradicional, que seria uma ação motivada por instituições sociais tradicionais, por exemplo, a igreja, né? Você colocar seu filho numa escola tradicional, por exemplo, seria uma ação social tradicional. Você batizar o seu filho, né? Não é batizar o seu filho, por exemplo, não é um tipo de ação nem racional nem afetiva. Normalmente é tradicional, mas também pode ser afetiva, tá? E nesses três tipos de ação, a esses três tipos de ação correspondem três tipos de dominação, de domínio, né? E três tipos de educação, que não deixa de ser uma relação, uma interação, a educação, né? Entre uma geração e outra, entre uma pessoa e outra, e é importante ele trazer essa ideia de que a educação é uma ação de dominação, né? Quando eu resolvo educar o meu namorado a ser romântico, por exemplo, né? Isso é uma forma de dominação, em geral carismática, né? Mas é uma forma de dominação consentida, mas é uma forma de dominação.
Então, o Weber ele defende a racionalidade burocrática, né? E defende a ideia de que a educação deve formar especialistas, que são os peritos especialistas, para o mundo capitalista. Ele não tem nenhuma crítica ao mundo capitalista, ele acha uma maravilha o mundo capitalista e acha essa racionalidade muito melhor do que esse tipo de dominação carismática que acontecia na antiguidade. De alguma forma, eu acho que tem razão. Se a gente pensa, por exemplo, aqui no trabalho do Sérgio Buarque de Holanda, né, que é um outro sociólogo brasileiro, além de ser pai do Chico Buarque de Holanda, da ideia do homem cordial, né, que tem mais a ver com esse tipo de dominação. Que o homem cordial, bom, não vamos falar do homem cordial, mas a racionalidade ela cria, ela resolve uma porção de problemas, né? Por exemplo, no Brasil hoje a gente gostaria que tivesse um pouquinho de mais de racionalidade, as regras, as leis e tal, né? A gente está muito nesse nível aqui do carisma, infelizmente. E um outro tipo de formação que seria humanista, né, de cultivo do homem culto, que depois vai dar origem a, por exemplo, pensadores como Dumont, né, que pensa no Bildung, né, que é a coisa do se cultivar. Tá? Então, o Weber pensa uma contribuição muito importante em termos metodológicos, né, é que ele propõe uma sociologia compreensiva. Então, ele reconhece que não dá para pensar a sociologia, que o objeto da sociologia é uma coisa, né, como Durkheim propunha analisar como os fatos sociais como coisa, porque o sujeito, o objeto da sociologia é um sujeito também, então é um negócio um pouco mais complicado, né? Então, ele propõe uma metodologia de captar, de compreender, e aí ele entra com um negócio que é muito importante para a gente, que é interpretar o conteúdo simbólico que os indivíduos dão às suas ações. Por que os indivíduos fazem isso, não fazem aquilo? Né? Por que usam máscara e outros não usam máscara no meio da pandemia, por exemplo? Né? Qual é o simbolismo disso daí? E, a partir dessas contribuições dele, essas contribuições dele permitem os sociólogos a uma compreensão dinâmica da macro e da microsociologia do fenômeno educativo. Né? Ele defende um processo de desencantamento e racionalização da vida social. Né? E pensa a educação como um modo de manutenção da dominação de um grupo em relação a outro e fator também de estratificação social. Isso aí todo mundo está de acordo, menos o Marx. Né? Ele defende que o Estado tem papel de agente dessa racionalização e de mediação de conflitos, inclusive, segundo ele, o Estado é o único que pode exercer a violência, né? Ele defende isso, que é legítimo, seria legítimo, mas em defesa da... Acabou o tempo, estou sabendo. O capitalismo como forma elevada de racionalização e tal. Acabou o tempo, ainda falta uma porrada de coisa aqui. Vou continuar para ver o que acontece, tá? Aí, aqui, agora, eu me desviei várias vezes, né? Tem que ser mais curtinho. Aqui, eu trouxe essa imagem do Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que é legal da gente pensar nessa estratificação, né? Um cara é um sociólogo também, que estudou como é que funcionavam essas relações aqui todas, né? E educação. E aí vou trazer uns números da educação. Hoje em dia, 63% das crianças de 4 e 5 anos estão fora da creche em 2019. 43,3% das crianças de 8 anos tinham proficiência adequada de leitura em 2016, as outras não. Então, o que a gente vê nesses dados aqui? Que a gente até tem uma cobertura mais ou menos boa na educação. Hoje em dia, a educação está atendendo mais gente, mas ela é muito ineficaz. Né? Ela é muito ineficaz. Aqui estão nos vermelhinhos, né?
Aqui estão as notas que a gente tem no educação fundamental, no ensino médio. A gente vê que a remuneração dos professores ainda é pouca e que a formação profissional dos professores também é insuficiente. E aqui a gente tem números que trazem desigualdades, né? Então, olha só a situação em 2012, a gente vê a taxa média de escolaridade, anos de escolaridade, né? No campo 7,6, 7,9. Isso aqui é interessante, são os grupos em maior desvantagem, né? As crianças do campo, nessa idade aqui, olha, de 18 a 29 anos, tá? E aí, o que a gente vê? Tem as metas para 2024 e os dados parciais de 2020. A gente vê uma certa equalização, né? O pessoal do campo estudava bem menos, os mais pobres, os 25 mais pobres, eram os segundos que menos estudavam, os do Nordeste eram os terceiros que menos estudavam, e os negros, né, são minorias menos vulneráveis que os mais pobres, que os do campo e que os do Nordeste. É interessante. Mas a gente está conseguindo, de alguma forma, você vê, não tem tantas diferenças entre esses grupos hoje, mas ainda é bastante ruim. Então, agora, gente, terminando, eu vou lançar essas perguntas aqui para a gente pensar, tá? A gente vai fazer uma atividade, vamos parar agora um pouquinho, fazer um descansinho, e vocês vão. A gente depois vai voltar para ler esse texto aqui, da Paula Lopes, que vai falar sobre esses 3 autores de uma maneira mais aprofundada, tá? E ficam essas perguntas para orientar a leitura de vocês. E depois tem uma atividade para vocês fazerem em casa, que seria assistir um dos filmes abaixo, tá? Tem 8 filmes, dá para vocês escolherem o que vocês acharem mais legal, vocês podem ver o trailer e tal, e depois relacionar indivíduo, sociedade e educação a partir de algum trecho desse filme e fazer um texto com 3 trechos do texto da Paula Lopes. Tá bom, gente? Então é isso, tem aqui a bibliografia que a gente viu, tá tudo na pasta. E muito obrigada e até terça-feira. Tchau, gente. Acabou, gente. Podem falar se quiserem. Tem que encurtar. O que você achou, Sol? Eu gostei muito da aula, mas realmente, né, tem o tempo, tem que encurtar. E assim, eu estava bem atenta, mas aí parece que a gente tem um reloginho mesmo, né? Quando foi chegando o último sociólogo, o Weber, eu já comecei a ficar meio dispersa, entendeu? Parece que o relógio de aula do aluno já pá, tocou, né? Então, não sei, talvez aquelas imagens iniciais do pintor, você tirar alguma, Sim, sabe? sim. Falar um pouco, dar uma introdução mais concisa para realmente você conseguir pegar a atenção do aluno até o fim, Mas olha, passando. faltou pouco, passou 5 minutinhos só. Mas no final ficou cansativo, né? Vou tirar. Tá? É o que eu penso, assim, Eu é acho o que uma tem que boa, sim. fazer. Não, Mas, eu acho uma boa, sim. Não, porque senão é isso, você fica muito aflito, né? é, Querendo porque prestar atenção. as relações com os sociólogos brasileiros e tudo é imprescindível, né? Pois Imprescindível. é, pois é. Isso é melhor deixar, né? Isso, claro, isso é imprescindível. E depois ainda tinha um outro slide que eu nem coloquei, que traz os herdeiros, né? Aí eu falo do Anísio Teixeira, do Eusébio, do INEP, do Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes. Não, você falou um pouquinho, que Eu foram vou herdeiros falando. do. Já deu um toquezinho, sim. Uhum. Né? Eu vou dar uma melhorada. Tá bom, amiga, obrigada. Tá, Obrigada, Rod. Obrigada, Rê. Vou desligar aqui, vou melhorar, gente. Beijos. tá.
Tchau. Beijo. Tchau. André, você ainda tá por aí? Não, só eu acabei. Puta que pariu.